Quando a filosofia começou e quem iniciou a filosofia? Muitos entendem que a filosofia começa lá no século VII a.C., com um homem chamado Tales, conhecido como Tales de Mileto. Tales é classificado como um filósofo pré-socrático, isto é, aqueles que viveram antes de Sócrates. Ou não só isso, mas que têm uma modalidade de pensamento anterior à de Sócrates. E o que esses homens buscavam? Eles buscavam o conhecimento, entre outras coisas, de um elemento primordial, de uma substância que está em toda a natureza. No caso de Tales, como nós vamos ver daqui a pouco, uma substância. Ou no caso de alguns outros filósofos, de algumas substâncias. Seja como for, o importante de se entender é o seguinte: os filósofos pré-socráticos entenderam que há uma unidade em toda a natureza e que o elemento dessa unidade é algo imanente, algo que está na própria natureza. Alguns entendem que eles fazem uma transição ali na vida grega, na cultura grega, do pensamento mítico para o pensamento racional, do mito para o logos. Mas vamos lá. Tales é o primeiro desses pré-socráticos, nasceu ali no século VII a.C., e ele tem algumas coisas bastante curiosas, interessantes e importantes na sua vida. Mileto fazia parte da Grécia Antiga, hoje é uma cidade que corresponde à nossa moderna Turquia, ali entendida no mundo antigo como Ásia Menor. E Tales foi, digamos assim, grosso modo ali no seu tempo, um astrônomo. Também teve um conhecimento de engenharia e ele utilizou o seu conhecimento, segundo as anedotas da época, para alguns grandes prodígios. Como, por exemplo, para prever uma grande colheita de azeitona, que, segundo a anedota contada por Aristóteles, ele teria previsto essa grande colheita, comprou ali um monte de prensa, alugou, comprou, enfim. E depois, quando a colheita chegou, tiveram que pagar para ele para ter aquelas prensas e ele teria enriquecido com isso. Outra anedota a respeito da vida de Tales é que ele estaria um determinado dia andando, olhando para o céu e caiu numa poça. Isso era de certa forma, uma brincadeira, mas uma maneira de dizer que ele estava tão envolvido com as coisas de cima, né, com os astros, com o céu, que ele acabava se esquecendo das coisas aqui do dia a dia. Outra coisa importante sobre Tales é que ele teria previsto um eclipse. Quer dizer, ele já estaria ali usando o seu conhecimento de astronomia para prever o que aconteceria. Tales foi um homem de influência política, um homem importante ali no seu tempo, chegou a parar uma guerra, mas ele é mais bem conhecido por ter pensado o elemento primordial a todas as coisas. E para Tales, o elemento primordial a todas as coisas, ou seja, o que subjaz aquilo que está em todas as coisas da natureza, seria a água. Então, o que isso significa? Que existe uma unidade da natureza. Tudo teria surgido da água e a água estaria em todas as coisas. Tales também falou uma coisa um tanto quanto difícil de se entender. Tales disse que tudo está cheio de deuses. O que significa isso? Não dá para ter certeza, mas uma das hipóteses é que haveria algum elemento, alguma força, algo vital que estaria por trás da água. Ou quem sabe até mesmo por trás da água existiria algum elemento psíquico, algum elemento de outra natureza que daria movimento, vida, não sei, à água. Mas de qualquer forma, o pensamento de Tales, segundo muitos estudiosos, inicia a filosofia
ocidental e traz uma nova forma de pensar a natureza, uma forma racional que estaria acessível a todos, já que a água é um elemento da natureza e explicaria todas as coisas. Esse é o nosso Tales e eu espero que você tenha gostado. Procure pensar as coisas da vida com aquilo que você tem, com aquilo que está disponível a você, e estude a respeito da vida desses filósofos pré-socráticos, porque embora tenha sobrado muito pouco do que eles escreveram para nós, o pensamento deles é de extrema importância para tudo o que veio a ser feito depois. Eu convido você, se ainda não está, a se inscrever no nosso canal e a dar uma vasculhada aqui, porque você vai encontrar bastante coisa de filosofia. Um grande abraço, até a próxima.